De tímida a diva, você estava esperando chegar esse módulo? Fala sério, que hora que eu vou me tornar diva no Zuki? Siqueira dançando responde. Bom, você já veio aprendendo aqui muitas coisas, mas esse é o último módulo, então presta atenção que as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais avançadas. Lembrando que você está no módulo iniciante, teremos intermediário e avançado, e você vai conseguir se adaptando dentro de cada um desses módulos para sua dança ficar cada vez melhor. Sim ou não? Ok, a aula de hoje nós vamos aprender aquele terror do Zuki, todo mundo tem pavor. Sim, movimentos de cabeça. Já parou para pensar que a cabeça é o membro mais pesado do nosso corpo? Sim, acredite, é o membro mais pesado. Ou seja, uma vez em desequilíbrio a cabeça, todo o nosso corpo, todo o nosso equilíbrio está comprometido. Sendo assim, eu tenho que ter muita consciência de como essa cabeça vai acontecer, para não me atrapalhar na hora de estar dançando com parceria, eu desequilibrar em cima dele, de eu perder equilíbrio e cair pro lado, de eu não conseguir dançar de salto, entre tantas outras coisas que nos apavoram na hora de fazer cabeça. Tô errada? Pois é, eu te entendo, meu bem. Também já comecei e lembro muito bem que era um desespero fazer essas cabeças circulares, frango assado. Socorro, Deus! Vamos lá. Primeiro ponto para que nós aprendamos a fazer a cabeça. Ela sempre vai acontecer com os meus pés continuamente marcados. Eu não paro de dançar para fazer cabeça, como muitas vezes acontece. A gente fica estável para que a cabeça aconteça. Isso depende muito da proposta do meu condutor. Se ele colocar o meu corpo, por exemplo, numa diagonal e pedir essa cabeça, provavelmente ela vai ser intenção para um giro ou para continuidade de um deslocamento. Mas na maioria das vezes, cabeças mais iniciantes vão acontecer 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu sempre vou continuar marcando. Sim ou não? Então a gente não vai parar de fazer isso. Pisa, 1, 2, pisa, 1, 2, pisa. Primeira coisa, sim ou não? Isso daí vai ser o nosso exercício reloginho, igual você aprendeu lá nos outros módulos em relação aos giros. Porém, a cabeça ela vai ter começo, meio e fim. A início, a gente vai pensar em olhar para o ponto fixo, o punho. E o punho vai fazer esse caminho. Ele vai vir de baixo para cima, de cima para baixo. De baixo para cima, de cima para baixo. Vejam, eu não estou fazendo cabeça, então parece até muito fácil, parece até ridículo. Na maioria das vezes, as movimentações da cabeça acontecem da direita para a esquerda. Dificilmente elas vêm para o lado oposto, mas ocorrem quando nós estamos mais avançados. Por enquanto, eu vou pedir para que vocês fixem nisso. Cabeça olhou lá para o punho. E percebam, quando eu olho para o punho, não é o meu ombro que está olhando para o punho, não é meu tronco que está olhando para o punho, é apenas a minha cabeça. Então, quando nós fazemos um movimento de cabeça com essa inclinação, eu tenho um equilíbrio. Mas quando eu desencaixo o meu ombro ou o meu tronco, o meu equilíbrio sai totalmente do lugar. E principalmente para o condutor conseguir manter a gente nessa rotação, vai se tornar muito complexo. Então a gente vai treinar isso primeiro, ó. Só abaixa a cabeça, mas não o ombro, mas não o tronco. Agora, levanta a cabeça, mas não o tronco e nem o ombro, só a cabeça. Agora, só pro lado a cabeça. E veja se seu ombro não tá pendendo também. Na maioria das vezes, as movimentações de cabeça acontecem a partir do trapézio, o que coloca em comprometimento a nossa postura. Então, quando a gente começa a entender, uma cabeça vai rolar, a gente começa já a descer, porque meio que é gostoso, né? Ai, vou descendo aqui. E isso daqui até eu dançando, rodando. Que corpo é esse? Socorro, né? Então, a gente sempre tem que estar muito bem estruturada. Para que essa malemolência não ocorra de forma natural, nós vamos lembrar dos encaixes. Caixa torácica, escápulas, e com isso nós temos o tronco blindado, travado, para que a cabeça ocorra sem nenhuma interferência, sim? Então agora, para começar com a cabeça, eu vou olhar para baixo, vou deixar ela cair de ladinho, tô olhando lá no meu cotovelo. Quando o cotovelo subir, eu volto pro punho, permaneço no punho para vir para o lado oposto e volto no cotovelo até o ponto inicial. Funcionou por aqui, e aí? Mais uma vez, quando eu penso em olhar do punho para o cotovelo, é porque eu estou saindo do centro para a diagonal. Então tem dois pontos aqui para serem vistos. Punho, como eu disse, e cotovelo, mas principalmente a inclinação da cabeça, que está ou para baixo, ou numa diagonal, ou para cima, ou na outra diagonal. Dificilmente nós estaremos nessa diagonal aqui embaixo.
Embaixo é no centro, diagonal já é subindo. Sim, tenhamos essa percepção para não ficar pendurada, que é onde o tronco começa a participar e com isso perder o equilíbrio. Mais uma vez, olhei para o meu punho, observe, meu tronco está todo encaixado. Quando eu começar a olhar na diagonal, o tronco permanece. Permaneci diagonal, cotovelo, volto o punho, punho, cotovelo, ombro, cotovelo, punho, punho, cotovelo, ombro, cotovelo, punho, punho, cotovelo, ombro. Ai, que loucura, ficou tonta aí? É normal, amor, isso é porque a gente tá parada. Você imagina agora o bote rodando 395 vezes e o cabelo passando no rosto. Inclusive o cabelo vai ser um próximo ponto. Fique em paz que a gente vai trabalhar ele, porque na maioria das vezes quando ele fica no rosto vai atrapalhar você levantar ou retomar a dança. Com isso, todas as vezes que eu passo pelas extremidades, no lado do cotovelo e no lado do ombro, eu tô pensando em trazer o cabelo para fora do braço. Se ele vem por dentro do braço, ele já fica no meu rosto, ele já vai tampar o meu campo de visão em relação ao parceiro. Então eu vou deixar ele lá fora, saindo desse campo que o meu braço está preenchendo, sim? Que está representando aqui o condutor. Então, mais uma vez, agora com os pés. Socorro, Deus! Pisa comigo. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Permanece e vai começar a cabeça. Posiciona seu braço. Do punho, do cotovelo pro do ombro pro cotovelo. Do cotovelo pro punho. E do punho, volta ao caminho. 5, 6, 7, 8. E punho. 1, 2, cotovelo. 1, 2, ombro. 1, 2, punho. 1, 2, cotovelo. Ficou tonta aí? Ah, se não ficou tonta, tá de parabéns, mas se ficou, tá tudo bem também, normal. A dica principal para você não ficar tonta é não olhar para muitas coisas ao seu redor, principalmente se forem muitas coisas. Fica no ponto fixo, tal qual a aula de giros a gente trabalhou, para que você sempre tenha um ponto para você se equilibrar na hora que subir a cabeça. Lembrando, a cabeça não sobe de uma vez, ela termina essa rotação e ao centro ela se encaixa. Nunca durante a rotação eu subo de uma vez, a não ser que seja uma batida ou uma condução para tal. Do contrário, isso vai mexer com o meu labirinto lá dentro da cabecinha. Então a gente vai pensar sempre em concluir a rotação e retomar ao centro. E essa aula é babado, hein? Você trata de treinar, que eu sei que isso daqui vai ser complexo a beça. Me conta depois se tá sendo fácil e lembra de falar comigo lá na nossa comunidade para saber se você tá gostando do curso. Fechou? Até a próxima aula!